que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam seus membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedeceres como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros de seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, oferecem-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colher então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6. Eu venho aqui falar sobre fatos que têm acontecido na internet. Estamos vivendo um momento difícil, ou, quem sabe, eu posso dizer, um momento em que a Bíblia tem se mostrado cada dia mais fiel e verdadeira. A palavra diz que nos últimos dias aparecerão homens presunçosos e arrogantes, amantes de si mesmos, e eles teriam comichões nos ouvidos. Eles não aguentariam a sã doutrina do Senhor. Um fato que está abalando aí a comunidade cristã foi a questão do batismo da Tammy Gretchen. E ela foi batizada em uma igreja em que a pastora dessa igreja é uma líder espiritual da igreja inclusiva. Ou seja, venha como está e continue como está. O texto que, embora acabamos de ler, nos fala bem claro que uma vez mortos para o mundo, não podemos viver pecando. No capítulo 1 diz que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E eu te pergunto, essas pessoas que foram batizadas, elas largaram a prática dos seus pecados? Ou ela continua vivendo na prática do seu pecado? Tanto a mulher, Tammy, que se tornou homem através da ciência, ou
A mulher, que também é uma mulher, elas largaram a prática do pecado? Saiu uma matéria dizendo que logo após o batismo, elas decidiram que agora não fariam mais sexo a três, achando que, divulgando essas coisas, estariam deixando a prática do pecado. Mas não. Estão se enganando, porque a palavra de Deus é bem clara. Se nós continuamos a servir a alguém, nos tornamos escravos desta pessoa. O pecado nos escraviza, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que você vai colher vai te levar à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Enquanto essas pessoas andarem no pecado, o seu salário será a morte. Porém, se tornarem escravos de Deus, a recompensa será o dom gratuito, que é a vida eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E talvez você me diga, não, elas mudaram, elas se arrependeram. Não. Está tudo errado. O interessante de se ver é que a pessoa que está batizando as duas mulheres, ela cita o versículo bíblico, ela fala como uma pastora, ela se comporta como uma pastora, mas na realidade ela não é pastora de Deus. Assim como nos tempos antigos que existiam os sacerdotes de Deus, também existiam os sacerdotes de Baal, e foi necessário que um homem de Deus os enfrentasse, para que aquelas pessoas pudessem ver com seus próprios olhos quem realmente era o Deus de Israel. Não se enganem com esses falsos líderes, pois a palavra ainda é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o pecado sempre nos afastará de Deus. O pecado em nossas vidas tem que ser um acidente, não uma vida constante. Mas todo aquele que abandona o pecado e segue a Bíblia e segue a Deus da forma em que Ele deixou, segue as Escrituras da forma em que está escrito, e assim eu acredito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.